Você já parou para pensar como um simples punhado de sal é capaz de impedir que um alimento apodreça por dias, semanas ou até anos? Parece mágica, mas é pura ciência. Antes de continuar, se você gosta de entender os segredos por trás das coisas do dia a dia, já deixa o like e se inscreve porque hoje você vai descobrir um dos processos mais antigos e eficientes da história da humanidade. O sal acompanha o ser humano há milhares de anos. Antes mesmo da invenção da geladeira, ele já era fundamental para garantir a sobrevivência em longas viagens, armazenar carnes no inverno e até permitir que civilizações inteiras prosperassem. Mas por que, afinal, o sal tem esse poder? Tudo começa com um princípio básico da biologia e da química, a osmose. Esse processo natural faz com que a água se mova de locais menos concentrados para locais mais concentrados. E o sal, como você vai ver, usa esse fenômeno para criar um ambiente onde bactérias e micro-organismos simplesmente não conseguem sobreviver. Neste vídeo, vamos entender, etapa por etapa, como o sal age dentro dos alimentos, o que ele provoca nas células microbianas e por que ele continua sendo uma das formas de conservação mais eficazes e seguras até hoje. Pronto para descobrir a ciência por trás do sabor e da conservação? Então vamos começar. Para entender por que o sal conserva os alimentos, precisamos começar pela osmose, um processo natural que regula a movimentação da água entre ambientes com diferentes concentrações de solutos. Quando colocamos sal sobre um alimento, criamos um ambiente altamente concentrado em torno dele. E o que acontece? A água que está dentro das células do alimento e das bactérias que poderiam estragá-lo começa a sair para o meio externo. Esse movimento ocorre porque a água busca equilibrar as concentrações. Ao sair das células, ela faz com que o interior delas fique mais seco. E isso tem uma consequência poderosa. A maioria das bactérias precisa de água para sobreviver e se multiplicar. Sem água suficiente, essas células microbianas entram em estresse osmótico, desidratam e acabam morrendo ou ficando incapazes de se reproduzir. Mas não é só isso. O sal também pode interferir diretamente no funcionamento interno das bactérias. Alta concentração salina pode desnaturar proteínas, desestabilizar membranas celulares e impedir reações químicas vitais para o metabolismo microbiano. Em resumo, um ambiente salgado é extremamente hostil para os micro-organismos que provocam a deterioração dos alimentos. Esse mecanismo simples e natural explica por que práticas como salgar carnes, peixes ou até vegetais funcionam tão bem. A osmose reduz a atividade da água e cria uma barreira biológica que impede a ação dos micro-organismos. É por isso que alimentos salgados duram muito mais, mesmo sem refrigeração. A conservação dos alimentos pelo sal está diretamente ligada a um conceito fundamental da microbiologia: a atividade da água, também chamada de AW. Mesmo que um alimento pareça seco, ainda existe água disponível em seu interior. E essa água é essencial para que vírus, fungos e principalmente bactérias possam se multiplicar. Quanto maior a atividade da água, mais rápido um alimento estraga. Quando adicionamos sal, reduzimos drasticamente essa disponibilidade. O sal puxa a água para si, formando soluções mais concentradas e tornando o ambiente menos favorável para a vida microbiana. A atividade da água cai, e com ela a capacidade dos micro-organismos de crescer. A maioria das bactérias simplesmente não consegue se reproduzir em condições de baixa atividade de água, o que desacelera ou até interrompe totalmente o processo de deterioração. Esse é um dos motivos pelos quais alimentos como carne seca, bacalhau salgado, queijos curados e até azeitonas passam por etapas de salmoura ou contato direto com o sal. Em todos esses casos, o objetivo é o mesmo: criar um ambiente no qual micro-organismos têm dificuldade de sobreviver.
Além disso, o sal também ajuda a modificar a textura e o sabor, contribuindo para características únicas desses alimentos. Outro ponto importante é que a redução da atividade de água também afeta reações químicas internas. Muitas reações responsáveis por mudanças indesejadas, como oxidação e degradação de proteínas, ocorrem mais lentamente quando a água está menos disponível. Com isso, o sal desempenha um papel duplo. Protege contra micro-organismos e desacelera processos físico-químicos que degradariam o alimento. Ao longo da história, diferentes técnicas baseadas no uso do sal foram desenvolvidas e aprimoradas. A mais antiga e simples é a salga seca, quando o sal é aplicado diretamente sobre o alimento, geralmente carnes ou peixes. Nessa técnica, o sal começa a retirar a água da superfície e, com o tempo, penetra nas camadas internas, criando um ambiente cada vez mais inóspito para bactérias. Essa prática é responsável por produtos tradicionais como carne de sol, charque e bacalhau. Outra variação é a salga úmida, ou salmoura, em que o alimento é imerso em uma solução salina. A salmoura permite maior controle da concentração de sal e é amplamente usada na conservação de queijos, vegetais, azeitonas e alguns tipos de carnes. Em concentrações adequadas, a salmoura impede o crescimento microbiano e pode até promover fermentações benéficas, como acontece no processo de fabricação de picles e chucrute. Existe também a combinação de sal com outros métodos, como cura, defumação e secagem, que potencializam a conservação. O sal inicia o processo reduzindo a água disponível. A secagem finaliza, removendo umidade residual, e a defumação adiciona compostos antimicrobianos que fortalecem ainda mais a proteção. Juntos, esses métodos criam condições quase impossíveis para a sobrevivência de bactérias nocivas. Além de sua eficácia, o sal também se destaca por ser um método simples, barato e acessível, utilizado tanto por pequenas comunidades quanto pela indústria alimentícia moderna. Mesmo hoje, com tecnologias avançadas de refrigeração e embalagens especiais, o sal continua essencial para garantir textura, sabor, segurança e longevidade em diversos alimentos ao redor do mundo. Agora que você entende como o sal conserva os alimentos, fica claro por que essa técnica atravessou séculos sem perder relevância. A combinação de osmose, redução da atividade da água e criação de um ambiente hostil aos micro-organismos transforma o sal em uma ferramenta poderosa, simples, acessível e altamente eficaz. Ele não só impede que bactérias se multipliquem, como também desacelera processos físico-químicos que degradariam textura, cor e sabor. É por isso que, mesmo com tecnologias modernas de refrigeração e embalagens inteligentes, o sal continua indispensável na culinária e na conservação industrial. Com essa compreensão, tudo ganha mais sentido. Do bacalhau que atravessou oceanos sem estragar aos queijos curados que levam meses para atingir o ponto ideal. Dos picles que duram anos em frascos bem fechados às carnes secas que alimentaram viajantes e exploradores ao longo da história. Em todos esses casos, a ciência está por trás do sabor e da durabilidade. Se você gostou de descobrir como um ingrediente tão comum pode esconder tanta ciência, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também adora entender o mundo de um jeito simples e curioso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.